Glória a Deus, abrindo a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios 5, verso 15. Aleluia, 2 Coríntios 5. Glória a Deus. Deus tem uma palavra poderosa. Quero pedir o máximo da sua atenção. 2 Coríntios 5, 17. Se eu falei 5, 15, nos perdoa. 5, 17. Aleluia. 2 Coríntios 5, 17. Aleluia. Deus tem uma palavra para chacoalhar a sua vida nessa noite. Aleluia. Fala comigo assim: Deus vai falar comigo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram Quem está em Cristo aqui? Glória a Deus. Os nossos irmãos ali, na cabine de som, deixando o som perfeito, glória a Deus, também acenaram que estou em Cristo, glória a Deus. Os nossos irmãos, do outro lado também acenaram, glória a Deus. Queridos, nós vemos e andamos por fé, amém? Amém, queridos? Nós andamos por fé. Eu já vejo, queridos, e eu me imagino os nossos irmãos vendo pelo telão, também acenando. Amém? Amém, irmão Evandro? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se alguém, e esse alguém sou eu. Você pode falar o mesmo? Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Agora aponte para o seu vizinho. Você já acenou falando que esse alguém sou eu, Como diz um louvor. Então, louvor do J. Neto. Esse cara sou eu. Esse alguém, queridos, que está aqui nessa noite, esse alguém chama-se você. Esse alguém chama-se sou eu. Quando a minha Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17, ele está trazendo uma responsabilidade para mim. Queridos, não sou eu que tenho que apontar quem está em Cristo. Quem tem que ter convicção é você. Quem tem que ter a certeza, se já nasceu de novo, uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza, eu tenho convicção. Se o arrebatamento acontecer nessa hora, eu estarei com ele nos ares. Quanto a você? Quanto a você? Não sou eu, queridos, que vou julgar. A minha posição aqui nesse altar, queridos, não é julgar, não é apontar, mas a minha posição nesse altar, queridos, é dizer, aleluias, que o Senhor está voltando. A minha posição nesse altar, queridos, não é andar vigiando, não é andar dizendo quem vai e quem não vai, quem é e quem não é, mas a minha posição nesse altar é dizer o seguinte, queridos, que quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas, ou na sua versão, ou na sua Bíblia, não sei como é que está nas suas mãos a sua versão, mas a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas, as coisas pequenas, as coisas das meninices já passaram, e agora é tudo novo. Paulo, ele estava dizendo: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas logo que cresci,
Logo que cresci, deixei as coisas de menino, e hoje eu faço as coisas de adulto. Hoje eu sou homem. É tempo de crescer, é tempo de avançar. Até quando, queridos, somos adultos fazendo coisas de meninos? Coisas pequenas, irmão Valson, coisas pequenas, coisas de criança. E a pior coisa que pode acontecer, e eu usar um termo, mas seria muito pesado, e eu prefiro dizer não. Mas a pior coisa é um adulto, é uma pessoa adulta fazendo coisas de criança. Coisa feia. Irmão Nelson Andrade filmando, né? Mas não é feio que o nosso... Porque na gravação pode achar que tá feio o irmão gravando. Não é isso não. Feio é coisa adulto, coisas de adulto, fazendo coisas de criança. Já que o nosso culto, né, é chique. Nosso culto está sendo transmitido, né? Está sendo gravado. Então tem horas que o pastor ele vigia muitas coisas para não sair, né? Porque tem centenas e milhares de pessoas ouvindo o nosso culto nessa noite. Não só nessa noite, mas como o nosso trabalho, né, é gravado, é transmitido. Tem muita gente sendo abençoado nessa noite. Muita gente que não estão na cidade. Muita gente que estão fora do estado. Muita gente, né, que estão fora, mas estão sendo abençoados. Paulo, ele disse isso. Quando eu era menino, eu fazia, irmão Val Batista, eu fazia as coisas de menino, e todo mundo achava interessante, e todo mundo aplaudia. Oh, como todo mundo gostava. Coisa linda, queridos, é ver uma criança fazendo coisas de criança. É chique, né? Uma criancinha fazendo coisas de criança, e os pais babam. Olha para aí, olha que coisa linda, é minha filha, é meu filho. Mas vai um adulto fazer coisas de criança, coisa feia, coisa esquisita. Você sabia que no reino de Deus também é assim? Sabia que na casa de Deus também é assim? Quando é criança, quando eu falo de criança no reino de Deus, eu estou falando, queridos, daquele irmão, daquela irmã que está dando os primeiros passos. Eu estou falando daquele irmão, daquela irmã que está aprendendo, está engatilhando, está começando a dar os primeiros passos na fé. E às vezes nós queremos que esta criança se torne adulta. Nós queremos que essa irmã seja adulta na fé. Nós queremos que essa irmãzinha, com todo respeito, com todo amor, faça coisas de adulto. E nós queremos, ou podemos ver, pessoas adultas sendo invertidas, fazendo coisas de criança. Para por aí. Vamos entender. Cada um no seu lugar. Quando a Bíblia diz que quem está em Cristo tem mudança. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Passaram. Está no verbo presente, passado ou futuro? Está no passado, sim ou não? Mas a minha Bíblia também diz que o seu passado, ele não lembra mais. A minha Bíblia diz, irmã Simone, que o passado já não importa mais. O passado ele pegou e jogou no lago do esquecimento e não lembra mais. Mas você sabia que tem pessoas que querem ser mais santo do que o próprio Deus? A santidade é tão grande, a santidade dele é tão grande, a santidade dela é tão grande, que ela quer lá pescar o pecado do irmãozinho. Não vou pescar, né? O irmão há 10 anos atrás, só falta cantar, né? Uma cantiga antiga,
Uma cantiga antiga, quase redundante, mas foi isso mesmo. Uma cantiga bem antiga, secular, do mundão. Camarada, mais de 10 mil anos atrás. Sabia que tem crente assim? Pescando, lançando um anzol. Não, eu vou pescar, eu vou estudar a história dele, enquanto deveria estar estudando a Bíblia, enquanto deveria estar estudando a biografia do Senhor Jesus. Está estudando o passado do irmão para condenar, para acusar, para dizer quem ele foi. Só que o Senhor está dizendo nessa noite, o que ele foi não importa. Eu quero a partir de hoje, quando ele fez uma aliança comigo, quem está em mim, nova criatura é. As coisas antigas que ele fazia já não importa mais, já não interessa. Agora uma nova vida, uma nova história. Quem tem uma nova história aqui, aplauda o Senhor bem forte. Eu não quero saber do seu passado, a sua história. Não estamos aqui para cavar o seu passado. Quem fica cavando o passado não conquista o futuro. Porque fez. O fulano 10 anos atrás fez. 20 anos, 50 anos atrás, 100 anos. 100 anos atrás, quem era o fulano, quem era a fulana? Queridos, não importa, o Senhor está falando. Ele agora é uma nova criatura. Ele agora é meu filho, ele agora é minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem que fazer coisas novas. Quem está aberto aqui para receber, queridos, coisas novas, novidades de vida? Aleluias. Abra sua Bíblia comigo. Quantos querem voar nas asas, queridos, dos anjos nessa noite? Aleluias, da revelação da palavra. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele nos direciona, queridos, para uma palavra poderosa. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Romanos 5:12. Aleluias. Você que está em Coríntios, volta só um pouquinho. Eu amo, glória a Deus. Nós estamos todas as quarta-feira discipulando. Estamos no discipulado. Pense, queridos, que é uma bênção. Oh, Deus tremendo. Aí algumas pessoas dizem, e não para não? Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, queridos. É como eu estava ministrando quarta-feira à noite, na nossa congregação. Romanos 5:12. Saindo do discipulado, correndo para a nossa congregação. E onde encontra tanto tempo, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos ajudado. Aleluias. O céu se abre, queridos. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Quem está em Cristo, nova criatura é. Acabamos de chegar da igreja implantada, no presídio aqui em Tobias Barreto. Quando cheguei em casa, praticamente só troquei, rapidinho e, queridos, o céu se abre. Aleluias. Irmão Evandro, é tempo. É tempo. Aí ele diz, desperta tu que dormes. A igreja do Senhor precisa avançar. Oh, queridos, precisamos viver o evangelho do reino. O evangelho do reino de Deus. O que as pessoas faziam ou deixavam de fazer, não importa. Aleluias. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
Porque todos, está com medo de falar? Você era um pecador, rapaz, está com medo de quê? Não adianta querer colocar uma capa hoje, não adianta querer colocar uma cortina de santidade. Olha quem era você, e olha onde você está hoje. Cada um aqui tem um passado, queridos. Só que eu acabei de falar no início, na introdução, que o pecado não pode te condenar, que o seu passado não te condena, mas você pode olhar para o seu passado e dizer: para lá eu não volto mais. O que eu fazia, não faço mais. Eu fazia quando era uma velha criatura, eu fazia quando estava no pecado, eu fazia quando estava no mundo, mas hoje eu estou em Cristo Jesus. A diferença, queridos, de mim há 23 anos atrás para hoje, a única diferença é porque hoje eu estou em Cristo Jesus. Estava numa cidade esses dias, por isso que não estava quinta-feira aqui na igreja. Estava viajando em uma pequena cidade no interior da Bahia, por nome de Sátiros Dias. E lá, queridos, falando de Jesus, para alguns colegas que me viram há 22 anos, há 23 anos, interessante, o caminho inteiro. E lá mesmo, nós parávamos e analisava, eu conversando, dizia: como o tempo passa. Há 23 anos saí daqui, deixei vários amigos, e volto hoje, viajei com meu filho. Pense numa viagem gostosa, uma viagem abençoada, tirei para viajar com ele. E eu lembrando, Deus, como o Senhor é poderoso. Hoje eu volto, visito alguns amigos, com meu filho. É de Deus esse negócio. Aleluias. E algumas pessoas falavam, alguns amigos: rapaz, e aí? Está firme mesmo? Está na igreja? E eu dizia: para onde eu irei fora da palavra? Para onde irei eu fora da palavra? Fora da palavra não tem vida. Fora da palavra o homem pode até tentar. O mundo está aí, queridos. O mundo está aí. O mundo está de portas abertas. O mundo te abraça. O homem pode até tentar viver sem Deus. O homem pode até tentar sair da presença de Deus, mas ele não tem vida. Ele não tem vida, queridos. Vida é só com Deus. Deus obriga, Deus prende alguém? Não, é uma escolha, é uma decisão. Só que eu entendo que quando eu estou em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, as coisas antigas foram embora, e agora é tudo novo. É uma nova história, irmão Evandro. É uma nova história. Aleluias. É uma nova história. E a Bíblia vem dizendo aqui nessa noite: portanto, assim, por um só homem entrou o pecado. O homem foi a porta do pecado. Hoje pouco ouvimos mensagem falando sobre o pecado. E eu quero nessa noite chamar a sua atenção para esse tema. Eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua responsabilidade nessa noite. Não quero hoje trazer emoção ao seu coração, mas eu quero trazer consciência. Eu quero lhe conscientizar para esse tema, para esse fato.
O que é pecado? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado. O pecado veio ao mundo. O que é pecado? O que é pecado? Pare um pouco. Eu estou te dando esses segundos para você refletir, para você pensar o que é pecado. Porque quando se converte, ou quando nasce de novo, ou quando está em Cristo, aí nós ouvimos: não, isso é pecado. Não, isso não pode, isso não pode, isso não deve, isso não é, porque é pecado. E por muitos anos me questionei, por muitos anos me perguntei, o que é pecado? E alguns pregadores, alguns mestres, ou alguns discipuladores, eu indagava e perguntava: o que é pecado? Por que não deve? Não, porque eu aprendi assim. Não, porque os meus pais me ensinaram assim. Não, porque a igreja que eu faço parte me ensinou assim. Fui questionado nessa visita, nessa pequena viagem. Alguém nos indagou sobre pecado. Pastor, isso aqui, isso é pecado. E a minha resposta é: minha irmã, tem tantos anos que está em Cristo Jesus, que nasceu de novo, conhece a palavra. A Bíblia diz: errais por não examinar as Escrituras. Tem muita gente, queridos, desculpa, ali nada sobre a palavra. Assim como por um só homem entrou o pecado. O homem foi a porta do pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem. O quê? O pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado veio a consequência. Queridos, tudo na vida tem uma consequência. Aprenda isso. O homem pode até pecar. Pode até pecar. Pode, pastor? Pode. Deve? Não. Mas pode. Pode pecar. Mas eu quero conscientizar nessa noite. Jesus, tem misericórdia do pregador. Já vai dar 9 horas, queridos. Aí o pregador fica sem moral para pregar. Tem que voltar outro dia para pregar, né? Deram em cima da hora presbitronias para o pregador, aí fica difícil, né? Brincadeirinha. Mas, queridos, já estou. Vai ser só a introdução. Pastor local tem essa dificuldade. Se é em outro lugar, queridos, o pastor vai para 9, 10 horas. Pegou o carro, vai embora, e o pastor local que fica, né? Mas o pastor local não pode fazer isso. E terça-feira, estou aqui de novo. Ô Val, me ajuda aí. Então, queridos, a Bíblia diz que pelo pecado, ou pelo homem, entrou o pecado. Amém? Por um homem entrou o pecado. Só que o pecado gerou uma consequência. Todo pecado, queridos, gera consequência. O pecado é bom? Sim ou não? O pecado é doce. O pecado é bom. Se não fosse, ninguém pecaria. Se pecado não fosse bom, não pecaria. O pecado é bom, só que ele gera uma consequência, queridos, que não tem tamanho.
Tem consequências, queridos, irreparáveis. Deus perdoa? Perdoa. Quem seria eu para dizer que não? Deus perdoa? Perdoa. Mas a consequência fica. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, as coisas antigas passaram, agora é tudo novo. Só, queridos, que a minha Bíblia diz em Romanos 5:12, que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado veio. Cadê a igreja que lê Bíblia? Pastor de vocês não ensinam Bíblia não, nesse lugar? Vocês têm se alimentado ou não têm? Queridos, por um homem entrou o pecado. O pecado não entrou através do animal, mas entrou através do homem, chamado Adão. Adão foi a porta. Adão, a Bíblia diz que foi a vitrine do pecado. Só que o pecado veio uma consequência. A Bíblia diz que o pecado, ele veio carregado e ele gerou morte. Ele gerou a morte. Ah, queridos, tem muita gente morrendo. Tem muita gente morrendo por causa do pecado. Longe de Deus o homem morre. Quanto mais distante o homem fica de Deus, quanto mais ele aproxima da morte. Quer se aproximar de Deus ou quer se aproximar da morte? Escolha. É você quem decide. Não é o pregador quem vai decidir. Não é o seu vizinho quem decide. Mas é você. Quanto mais o homem peca, quanto mais o homem se aproxima do pecado, quanto mais ele aproxima da morte. Pecar é bom, mas traz uma consequência terrível. Por isso que antes de pecar, pensa 2 vezes. Adão não pensou. Adão não pensou. Adão não ouviu o conselho de Deus. Deus tinha dito para ele: Adão não. O negócio está pegando. Cadê os irmãos? Tem que discipular, irmã Andréa, todo mundo. Tem hora que eu me preocupo, queridos. Aqui, todo mundo fera. Às vezes eu vejo cada postagem. Às vezes eu olho assim, vejo cada postagem que nos dá agonia. Que nos dá agonia, queridos. Confesso. Nada contra não, queridos. Não estou pregando contra isso aqui não. Mas quer ter vida? Quer ter vida? É aqui. Amém? É aqui que é o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. O pão vivo. Às vezes eu não me preocupo na palavra, mas estou preocupado com a vida do irmão. Estou preocupado quem era o irmão. Estou preocupado com o que o irmão fazia. E não estou preocupado no que o irmão está fazendo. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a reinar. E não estou falando
somente a morte física. Mas eu estou falando da morte espiritual. Sabia que tem muita gente, queridos, que está na igreja, mas está morta? Tem ou não tem? Sabia que tem, queridos? Muita gente que diz, eu estou em Cristo, mas está morta. Misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. É tempo, queridos, de viver. Viver para o Senhor. Viver para Deus. Viver para Deus. Como eu falei, o que é pecado? E eu já estou encerrando. Se você deseja ouvir mais, se você deseja ouvir essa mensagem na íntegra, você não pode perder o culto de... Não, pastor, domingo é Santa Ceia. Mas quem sabe se o nosso Deus nos permite, né, estar ministrando essa mensagem. Ela encaixa muito bem também para o momento de Santa Ceia. Ah, como Deus vai falar. Por um pecado, gerou a morte. Morte espiritual. Sabe por quê? Porque Adão. Algumas pessoas não sabem até hoje o pecado de Adão. Comeu da fruta. Ah, tonto. Se comer fruta é pecado. Quem te disse que comer fruta é pecado? E tem outros, Evandro, que diz que foi a maçã. Foi a maçã. Adão comeu a maçã e pecou. Ah, tonto. Que maçã, queridos? Nem maçã, nem banana, nem uva. Se você não come maçã, porque acha que é pecado, vai na feira, amanhã, escolhe aquelas maçãs, bem grandona, bem vermelhinha, fresquinha, faz uma caixa e manda para o pastor. Olha o presbítero aí, acenando, manda para mim também. Queridos, não foi maçã, não foi uva, não foi pera. O pecado de Adão foi querer viver sem Deus. Que quem sabe é o mesmo seu pecado. Quem sabe o pecado de Adão é o mesmo seu. Querer viver na independência. Adão, ele disse, a partir de hoje eu sou independente. E está assim, ó, nas igrejas, em cada esquina, o irmãozinho querendo viver independente. Eu não dependo, e ainda bem está gravado. Está gravado, não está? Está tudo gravado, tudo. Ô, papai, tem horas que a gravação é boa, é bênção. Mas o pastor precisa ter muito cuidado. Queridos, tem muita gente querendo viver uma vida independente. Independência total. Eu não dependo de pastor. Eu não dependo de igreja. Eu não dependo de convenção. Eu não dependo do circo de oração. Eu não dependo de dirigente de circo de oração. Eu não dependo de A. Eu não dependo de B. Está cometendo o mesmo pecado de Adão. Está no caminho de rebeldia. E rebeldia na minha Bíblia diz que é feitiçaria. E a minha Bíblia diz no livro de Apocalipse que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Escolha. Escolha o que quer viver.
eu não dependo. Não depende? Tu escolhe. O pecado de Adão, a queda de Adão, a morte de Adão, foi a independência. Tem pessoas, irmã Raimunda, que é assim. Quer viver livre. Quer viver livre. Quer viver fora. Queridos, quando eu falo independência, eu estou falando de humildade. Eu estou falando que nós precisamos ser submissos. Amém? Amém, queridos? Ou nós somos submissos, ou então, queridos, pode rasgar a Bíblia. Pode rasgar a Bíblia a partir de hoje. A minha não, porque se você vir rasgar a minha, o negócio fica ruim. Mas a sua, pode rasgar. Não quero viver dependendo de ninguém. Eu sou independente. Pode rasgar a sua Bíblia, meu irmão. Pode rasgar a sua Bíblia. Não, eu vou abrir o meu. Porque aí eu não dependo de ninguém, né, Val? Aí eu não dependo de ninguém, aí eu sou o cabeça, sou o meio e sou o fim. Tem lugares por aí, queridos, que é assim. Eu digo isso porque somos muito amigos de todos. De todos. E tem muitos lugares que é assim. O camarada é o cabeça, o camarada é o meio e o camarada é o fim. Por que isso? Porque eu não dependo. Não, pastor. O senhor sabe, né? Viver dependendo dos outros, viver dependendo do ministério, viver dependendo de convenções, ficar dependendo de pastores, ficar dependendo de uma organização. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para o meu chamado. Ei! Está caminhando no caminho da rebeldia. Está caminhando no caminho da rebeldia. E se tiver alguma coisa contra o que eu estou pregando, nos procure depois. Para meia hora de conversa. Não quero mais. Então, queridos, ou nós caminhamos, ou caminhamos de acordo à palavra, ou caminhamos de acordo o que é o evangelho do reino de Deus, o que é estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e agora é tudo novo. Amém? Quantos estão em Cristo aqui? Faz assim comigo. Aleluias, que bênção, né? Que bênção estar em Cristo Jesus. Eu quero estar convidando a igreja do Senhor para assim se colocar de pé.